Lá menor, seus graus e suas funções. Vimos então que o primeiro grau, função tônica, com seus matizes, harmônica, natural, melódica. O terceiro grau também, né? Lá menor. O terceiro grau é o Dó maior, né? Terceiro grau, em princípio jônico, diatonicamente, a escala natural, a escala jônico, e os seus matizes, né? Quando ele ganha o jônico aumentado, quando o jônico aumentado se transforma em lídio aumentado, né? Mas vamos em frente então. O Lá menor não tem só acordes de tônica, ele também tem os seus vizinhos de quinta. Quinta acima, acorde de dominante, né? A partir daqui o acorde de dominante, a partir da quinta nota da escala, e a partir do raciocínio de que Lá é quinta de Ré, né? Você tem essa outra família, essa outra categoria funcional, a subdominante. Então, quais são os acordes de tônica, quais são os acordes de dominante e quais são os acordes de subdominante, né? Claro que o nosso ponto de partida, então, é observar o primeiro grau com o quinto grau, a sua dominante, o primeiro grau com o quarto grau, quinto grau, né? Então vamos pensar aqui o acorde de dominante. Lá, Si, Dó, Ré, Mi. Quinto grau. Vamos fazer uma marcação aqui onde que estão as notas do quinto grau. Mi vai ser a fundamental do quinto grau de Lá menor. Sol sustenido, né, a sensível, vai ser a terça maior do acorde de dominante de Lá menor. E Si, a quinta. Então esse desenho muito circunflexo, né? Talvez já pudéssemos também colocar aqui a sétima do acorde de dominante, né? Ou seja, Mi, Sol, Si, Ré, né? Dominante de Lá menor. Então, o acorde de Mi maior com sétima. Quais são suas notas? Qual é a sua escala? Então, deixa eu colocar aqui também uma oitava abaixo, para que todo mundo veja aqui. Mesmo desenho, né? Errei aqui a pontaria. Mi, Sol sustenido, Si. Mi, Sol sustenido, Si. O Ré natural, né? A sétima do acorde. Dominante de Lá menor. Então, vocês estão vendo que nós já estamos começando a falar sobre o acorde dominante, tomando como condição de que esse acorde está dentro da escala harmônica. Né? O acorde dominante, o acorde que possui sensível, que desempenha esse papel de atração, de preparação, de quinto grau de Lá menor, o acorde da escala harmônica. Como chamar esse conjunto de notas que se formam, né, dentro de uma oitava? Conjunto que, portanto, tem Mi, Ré, Dó, Si, claro, ele é nada mais do que um trecho, um pedaço, um segmento da escala harmônica. E muita gente, de fato, chama essa escala assim, né?
é muito comum aqui no Brasil, por causa dos livros do Jan Guest, se diz assim, menor harmônica quinta abaixo. Então, você está fazendo o acorde de Mi, ou seja, você está tocando com esse acorde as notas da menor harmônica quinta abaixo, ou seja, as notas de Lá menor harmônica. Se você tocar as notas de Lá menor harmônica aqui, são as notas que então se tocam, se combinam com o acorde de quinto grau, as notas da escala de Lá menor harmônica quinta abaixo. Essa é uma das maneiras, né, de se dizer. Outros vocabulários que se usam são os seguintes. Observa, se você fizesse a escala diatônica de Mi até Mi, vou fazer aqui nessa oitava, de Mi até Mi, esse modo, em relação ao jônico, ele seria um modo frígio, né? O modo diatônico a partir do terceiro grau, jônico, dórico, frígio. Então, esse é um frígio que foi modificado, ele vai sofrer uma mutação, né? Então, das maneiras de se referir a essa escala é assim, é um frígio que com função de dominante, possui a sensível, frígio dominante. Então a escala de Mi, a segunda menor, né? Nota característica do modo frígio, a nota característica da dominante e segue como um frígio. Se diz assim, frígio dominante. Outros professores, livros, pessoas que vão se referir a essa escala de dominante, se refere a ela como superfrígio. Superfrígio. Um frígio que ganha, portanto, essa sensível. Daí o nome superfrígio. Esse superlativo, uma das maneiras antigas de se referir a essas mutações, né? Usar o superlativo. Superfrígio. Outro nome ainda que aparece para caracterizar essa escala é dominante harmônica. Então você tem aqui a escala menor harmônica, mas como está começando da dominante, às vezes algumas pessoas, para dizer isso, dizem dominante harmônica. Outros dos nomes que a gente pode encontrar. Outro nome é mixolídio bemol 9, bemol 13. Essa ideia de chamar o quinto grau de mixolídio é uma ideia que decorre de uma comparação com a escala maior. Imagina aqui, Dó maior, a escala de dominante é Sol, né? Essa escala de dominante dita então mixolídio, né? O mixolídio bemol 9 e bemol 13 é um mixolídio matizado pelas notas da escala menor harmônica. Então nesse caso aqui, mudei de tom, né? Estou em Dó, então acorde de Sol e o seu mixolídio. Sol mixolídio, né? Mas eles vão dizer mixolídio com bemol 9 e bemol 13. Ou seja, uma escala de mixolídio que ganhou notas da homônima menor, né? Nesse caso de Dó menor. Vamos voltar para Lá menor, né? Então, para poder chamar um Mi de mixolídio, a gente teria que imaginar que estávamos em Lá maior, porque mixolídio é um modo diatônico da escala maior. Então, na escala
de Lá maior, o mixolídio ficaria assim, né? Ou seja, os bemóis de Lá maior, né? Fá, Dó e Sol. Então, o mixolídio bemol 9, bemol 13, é um mixolídio que tem não a nona maior, mas a nona menor, né? A nona de Lá menor. E não a 13ª maior de Lá maior, mas a 13ª menor de Lá menor. Então, esse é um termo também bastante em voga, né? Você tratar do Mi 7 com nona menor e 13ª menor. Né? Essas notas, né? Doídas, a bemol 13 aqui, né? A nona menor, igualmente chorosa, né? Então, mixolídio, bemol 9, bemol 13. Notas de Lá menor. Então, este é o 5º grau. Frígio dominante. Bemol 9, bemol 13 para Lá menor.